A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 13. Lemos assim: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Olha que verso e que promessa maravilhosa. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Nós estamos estudando sobre alguns atributos de Deus e ontem ouvimos falar da onipotência de Deus. A onipotência diz que Deus tudo pode, mas a Bíblia declara que Deus não pode algumas coisas. Por exemplo, Deus não pode negar a si mesmo. Essa é a primeira declaração que nós vemos em 1 Timóteo 2,13. Deus não pode negar-se a si mesmo. Ainda aqui em 2 Timóteo 2,13, Deus não pode negar a si mesmo. Lemos também que Deus não pode ser infiel. Olha só, se formos infiéis, o homem é infiel, mas Deus permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Então, Deus não pode ser infiel, porque fidelidade é um dos atributos de Deus. Deus é um Deus fiel, fiel à sua palavra, fiel àquilo que ele declara, àquilo que ele promete. Deus é fiel, ele não pode ser infiel. Então, duas coisas que nós notamos aqui em 2 Timóteo 2,13. Deus não pode negar-se a si mesmo. Segundo, Deus não pode ser infiel, porque ele é fiel. Ele é o Deus fiel e, portanto, não pode ser infiel. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 2, lemos: em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir. Outra coisa que Deus, o Deus que tudo pode, não pode fazer é mentir. Então, olha só, Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode ser infiel. Deus não pode mentir. Não é? Deus não pode mentir. Prometeu antes dos séculos dos tempos a vida eterna. Tiago, capítulo 1, versículo de número 13. Tiago 1,13. Lemos assim, olha só: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal. O homem pode ser tentado, mas não Deus. Deus não pode ser tentado. E Deus não pode ser tentado, também diz aqui, que Deus a ninguém tenta. Então, Deus que não pode ser tentado, a ninguém tenta. Que coisa maravilhosa. Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Ou seja, Deus não pode tentar a ninguém. Quem tenta é o tentador. Vamos por Marcos, capítulo 15, verso 31. Marcos 15, 31, nos relata quando Jesus estava na cruz. E eles passavam e escarneciam de Jesus. Mas eles falaram uma coisa que é verdade, olha só. E da mesma maneira, também os principais sacerdotes, como os escribas, diziam para os outros, zombando, estavam zombando dele: salvou a outros e não pode salvar-se a si mesmo. Era uma zombaria, mas aqui eles falaram uma verdade. Deus não pode salvar-se a si mesmo, porque ele é o Salvador. Como é que ele vai salvar a si mesmo? Só se ele tivesse perdido. Então Deus não pode salvar a si mesmo.
João, capítulo 10, verso de número 35, João 10, 35, são palavras de Jesus. E olha o que o Senhor Jesus diz aqui. João 10, 35, ele diz assim: pois se a lei chamou Deus aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Outra coisa que Deus não pode fazer é anular a escritura. Por isso que a Bíblia é a fiel palavra de Deus, porque Deus não anula a escritura. 1 João, capítulo 4, versículo de número 8. Lemos assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Outra coisa que Deus não pode fazer é odiar, porque Deus é amor. Portanto, Deus não pode odiar. Tiago 1,17, lemos: toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Outra coisa que vemos que Deus não pode é mudar. Deus será sempre Deus. Ele não pode mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E finalmente, para terminar, Atos capítulo 4, verso 12. Outra coisa que Deus não pode fazer é salvar sem Jesus. Em nenhum outro a salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Portanto, o único nome pelo qual devemos ser salvos é o nome de Jesus. Ele é o Salvador. 10 coisas que Deus não pode fazer. Primeiro, não pode negar a si mesmo. Segundo, não pode ser infiel. Terceiro, não pode mentir. Quarto, não pode ser tentado. Quinto, não pode tentar a ninguém. Sexto, não pode salvar a si mesmo. Sétimo, não pode anular a escritura. Oitavo, não pode odiar, porque Deus é amor. Nono, não pode mudar, porque nele não há mudança. E décimo, não pode salvar sem Jesus. Que Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Ao entrar no canal, clique no playlist, subscreva e divulgue o nosso canal. Amém e amém.